Bom dia, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco aqui pela TVE, canal 58.1. E hoje eu estou com o Dr. Gia e a gente vai falar um pouquinho sobre odontologia, né, doutor? Isso mesmo. Nós fizemos uma live que foi bastante comentada, o pessoal gostou. E nós iniciamos essa live comentando sobre a consulta odontológica. Isso. Eu lembro que eu falei que na odontologia é diferente. Geralmente você vai no médico porque você sentiu uma dor, enfim. E na odontologia você fala assim, preciso marcar um dentista, porque eu tô com dor de dente e preciso fazer um canal. Exato. Como que você sabe que você precisa fazer um canal? E aí a gente comentou a importância dessa consulta inicial, né? Isso mesmo, tá? Obrigado pela oportunidade, Oswaldo. E é exatamente o que a gente conversou na live. Hoje em dia a conectividade, as pessoas estão muito entrando no Google, conversando com seus amigos, e ele já vê um sintoma, está com dor de dente, e ele já acha que está com tratamento de canal. E na verdade, sobre o tratamento odontológico, sobre qualquer tratamento de saúde, a consulta inicial ela é muito importante. Que o paciente ele pode estar passando por um problema que ele ainda não sabe porque o sintoma não está lá. Então, eu acho que o paciente ele teria que ter um pouco mais de importância ao fato da consulta inicial e ir ao seu consultório do dentista que ele escolha. Doutor, a gente comentou sobre essa primeira consulta, quando se percebe algum sintoma, e também comentamos a respeito de fazer a visita ao dentista. Sim. Né? Uhum. E eu lembro que eu lhe perguntei o que pode acontecer com uma pessoa que está lá 15 anos sem ir ao dentista e de repente fala, ah não, senti uma dorzinha, estou indo. O que pode acontecer durante esses 15 anos de ausência de procurar um profissional? Exatamente, essa preocupação que o paciente tem às vezes, eu vejo da minha profissão, que eu sou dentista, tem muitas pessoas que têm ansiedade, têm um pouco de medo de ir ao consultório. E quando você demora para você ir atrás dessa consulta, você vai chegar ao consultório do seu dentista e às vezes aquele problema que você tem, aquela ansiedade que esteja, vou passar por uma dor, não estou com medo de fazer um pouco de tratamento de canal. Esse problema pode acontecer. Agora, a partir da hora que você vai um pouco mais frequente no seu profissional, ou seja, olha, eu vou fazer uma consulta de frequência, faz tempo, 1 ano e meio, quando eu vou no dentista, eu vou dar uma olhada. Você vai chegar lá e vai fazer um procedimento simples. Uma questão de limpeza, fazer um raio-x, ou seja, se você tiver uma pequena cárie, por exemplo, essa cárie ainda vai estar sintomática, ou seja, você não vai deixar aquele problema evoluir. Então o fato de você ir um pouco mais frequente no seu dentista, os problemas que você vai ter que tratar no consultório vão ser de fácil resolução, você vai gastar menos e você não vai ter transtornos nem desconfortos como sintomas de dor, por exemplo. Hoje a gente precisa visitar o dentista de quanto em quanto tempo? Olha, depende de cada perfil de pessoa e de cada tratamento. É muito comum a gente conversar que a cada 6 meses. Mas é claro que um paciente que tem um perfil ótimo de orientação em saúde, que ele faz uma boa higienização, se ele acabar indo a cada 1 ano, eu não estou falando que ele tem que ir a cada 1 ano. A indicação correta seria a cada 6 meses. Mas uma pessoa que cuida bem da saúde, ela, se for a cada 1 ano, não vai ter problema. Da mesma forma que uma pessoa que não tem um cuidado, não tem uma orientação e não sabe questões de saúde bucal, até menos de 6 meses ela precisa. No meu consultório, quando a gente faz o acompanhamento, tem pessoas que eu faço acompanhamento a cada 3 meses. Então vai de cada perfil. Eu acho que a pessoa precisa estar sabendo que ela tem que estar em cuidado com a sua saúde bucal e no mínimo 6 meses seria bem indicado. Antes de a gente entrar em diversos pontos que a odontologia trata e que a gente trouxe na live e hoje a gente traz para o nosso programa, eu queria também o mesmo elogio que eu fiz trazer aqui, que a gente estava comentando sobre dor, enfim, eu falei da atenção que o doutor tem porque sou seu paciente, né? E a pergunta que eu fiz é a respeito das crianças que têm tanto medo de ir ao dentista e aqueles adultos também, os avós, nossos pais, enfim, que têm medo do profissional, que foge do dentista por medo de dor, enfim. Como que a gente deve lidar com isso? Como que a gente deve tratar isso? Eu acho que em casa você deve passar um pouco mais de segurança para o seu filho quando você quer levar ele ao dentista. Por exemplo, se você teve algum trauma, você teve uma experiência ruim, seja por qual tratamento que foi, o ideal é você não passar isso para a criança e deixar o profissional abordar. Quando você leva uma criança, um primeiro paciente, seja um adulto, por exemplo, que nunca foi no dentista ou há muito tempo não foi, e ele vai ao consultório, a gente tenta fazer uma abordagem um pouco mais humana, aqui como a gente conversou na live. Então, é lógico que a gente está ali para olhar tratamentos clínicos, diagnóstico, plano de tratamento, mas a gente está tratando com uma pessoa. E como eu abordo lá no consultório, é uma forma mais humana, é uma conversa. Às vezes o paciente tem um pouco mais de ansiedade, tem um pouco mais de preocupação com desconforto e dor. A gente divide o número de sessões, faz sessões um pouco maiores, tenta conversar um pouco, se transforma um pouco num psicólogo, como a gente conversou na live. Eu acho que essa abordagem mais humana ela é muito válida na odontologia e em todas as áreas da saúde.
Nós tivemos lá também um comentário de alguém que estava assistindo, que não lembro agora, não me recordo o nome, que ela falou assim, eu tenho trauma, porque eu sempre tive muita dor, enfim. E a pergunta que eu fiz e refaço aqui agora é justamente essa. Existem pacientes que sempre que forem ao dentista vão sentir dor? E existem aqueles que é mais tranquilo ou não? Depende de cada caso, depende do que está tratando. Vai envolver vários fatores. Como a gente conversou na live depois dessa pergunta, eu não tenho como comparar um paciente que tem um tratamento similar. Por exemplo, uma cárie do mesmo tamanho, se a gente pudesse comparar de um paciente para outro. Existem pacientes que têm sintomatologia diferente. Um se incomoda, o outro não se incomoda. Da mesma forma, quando a gente passa uma medicação e esse outro paciente sente diferente. Eu acho que é o que a gente volta agora há pouco. A gente tem que ter uma abordagem diferenciada. Por isso que é muito importante a consulta no consultório. Hoje em dia as pessoas querem saber, é muito fácil, as pessoas entram no meu WhatsApp, no meu Instagram, no Face, e querem saber, eu vi teu nome lá, eu tenho uma cárie, eu quero saber como que funciona, isso vai doer, não vai? Então, a consulta ou a avaliação clínica do profissional, ela vai levar essas características. O perfil da pessoa, como está o sintoma da pessoa. Então, cada pessoa pode, sim, responder diferentemente ao mesmo tratamento. Eu e você, às vezes, precisamos, vamos fazer um clareamento, eu e você. Cada um vai ter uma sintomologia diferente. Então, vai ter algumas situações que vão influenciar. A avaliação em consultório é muito importante por um desses fatores. Muito bacana o doutor comentar a respeito de clareamento agora, enfim, que é algo que está muito, né, na moda, todo mundo quer a parte estética, enfim. E agora falando por mim mesmo, né? Eu cheguei no seu consultório e falei, eu quero lente, né? E na nossa conversa isso já mudou, né? Então, até para essa, como que funciona essa parte de estética? Até para essa parte estética a gente precisa também trocar uma ideia com o dentista, conversar, ter essa consulta ou não? Não, perfeito. Ou eu posso optar e ir lá e fazer? Não, você vai precisar fazer a consulta, porque quando nós falamos em clareamento, nós estamos falando em facetas de porcelana, estamos falando em lentes de contato. Qualquer tratamento referente à parte estética são tratamentos, são questões que o profissional pode agir para deixar o sorriso mais bacana do paciente. Mas nem todo paciente precisa daquele tratamento. Existem pacientes, por algumas etiologias, que o clareamento em si não vai dar resultado e ele vai ter que partir para um processo mais agressivo, tipo uma porcelana. Da mesma forma, pacientes que, eu quero fazer uma lente de contato porque meu artista preferido na TV fez. Tudo bem, legal, se você for indicado, a gente vai planejar e você vai fazer. O problema é que às vezes tem pacientes que não têm condição, por exemplo, a arcada não está equilibrada e aquele procedimento estético não vai funcionar. Então, quando você está buscando um tratamento estético, ainda também é tão importante você fazer a consulta, porque nem todo o tratamento que está no mercado, disponível para o profissional, vai estar disponível para você. Muito bem. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e quando a gente voltar, eu queria falar de algumas áreas da odontologia. Por exemplo, você que está nos assistindo e tem dúvidas sobre implante, a gente falar um pouquinho sobre essas áreas. Então, 2 minutinhos, nós estamos de volta com o programa Saúde em Foco, aqui hoje com o Dr. Jean.